Múltiplos de recursos nos auxiliam nessas descobertas. Eu vou dar alguns para vocês. A participação no nosso laboratório de autopesquisa, que denominamos de autopesquisar, facilita a descoberta desses modelos de ectopia, né? A própria verbetografia, quando a pessoa começa... Sábado passado tivemos a apresentação de um verbete, um colega que está aqui presente, que falou sobre a consciência autorrejeitada, e que nos assistiu, nos orientou muito sobre isso. Então, quando a pessoa começa a pesquisar a si mesma e escreve um determinado traço, ela é o melhor laboratório de ensino para todos nós. Todos vocês estão convidados a participarem. Não precisa ser alguém especial para isso. Basta querer se autopesquisar. Com vontade, continuidade, dará resultado. E ao apresentar a sua escrita, esse verbete, que tem uma metodologia aí específica, você estará assistindo e sendo muito fraterno. Você está disponibilizando seu próprio laboratório consciencial para isso. E a metodologia é muito boa dessa autopesquisopédia, que é uma enciclopédia de autopesquisa. Porque ela nos faz mergulhar dentro de nós, com a casuística que ele tem, com a anamnese completa da história do nosso corpo, que o meu corpo diz toda hora. Vocês estão sentados de forma completamente diferente, olhar diferente, gestos diferentes, posturas diferentes, tudo é diferente. Continuamente o corpo está falando, a energia está falando, a emoção também, as ideias também. Essa é a anamnese, fazer a nossa história. Então, fica aí o convite também para isso. Dicionários de autopesquisa, né? Onde podemos ver o nosso próprio autoperfil. O Conscienciograma, que é um livro de teste, auxilia muito. O dicionário que vocês têm aqui de argumentos da conscienciologia, as ortopensadas, enfim. Hoje existe uma infinidade de recursos didáticos que favorecem muito a autopesquisa. Mas sem o empenho de vocês, nenhum livro em si faz a mudança. A mudança é nossa, é resultado do nosso próprio trabalho, né? Aí nesse sentido. Tá? Então, vamos ver alguma coisa seguindo a nossa ordem ali. Nós colocamos um pouco a ideia de mestres, avatares, deuses, gurus, médiuns e santos. Por que colocamos isso? Existem duas formas principais de assistência que são feitas, ambas acho que são importantes, auxiliam muito. Aquilo que nós chamamos de tarefa da consolação e o que nós denominamos de tarefa do esclarecimento. Tá? Priorizamos dentro da escola a tarefa do esclarecimento porque nosso objetivo é mudar a mente, mudar a cabeça das pessoas, mudar os pensamentos onde tudo se origina. Porém, nós não chegamos, é raro fazer uma tarefa do esclarecimento de 100%. Por quê? A tarefa da consolação está mais próxima. É mais fácil da consciência entender e mudar algum aspecto. Tá? Então, quando falamos em mestres, avatares, deuses, gurus, médiuns e santos, estamos basicamente falando de tarefa da consolação, que é utilizada nesses diferentes conceitos, onde a pessoa pode aprender algo, sim, pode aprender. O que queremos é questionar vocês para desenvolver constantemente o autoquestionamento. O que eu quero para mim? Como eu me sinto? Antes de colocar uma ectopia afetiva que possa significar eu estou preso a algo fora de mim. Vejam se fica claro o que eu quero colocar. Fortificar a cada um de vocês, independente das decisões que tomem, para que dentro de cada um se fortifique. Dentro de cada um haja cada vez mais autoafeto. Dentro de cada um eu possa cada vez mais assistir aos outros
por gostar de mim, por me entender, por me conhecer e assim por diante. Este é o nosso desafio da tarefa do esclarecimento. Vai agradar, vai desagradar muitas vezes. Ninguém precisa abandonar nada da sua história, porém faça o seu melhor. Tá? Por que nós dizemos fazer o seu melhor? O que é que nós queremos destacar? Ser conhecido, ser reconhecido, ser admirado, ser valorizado não é sinônimo de evolução. É um engano nosso. Quanto mais evolui a consciência, menos renomada, aclamada, conhecida ela é. A evolução caminha para o anonimato, caminha para o desconhecimento. Nós ainda precisamos de reconhecimento. À medida que nós chegarmos lá na autotransafetividade, não precisaremos mais disso. Tá? Então, por que nós queremos colocar isso? Então, o destaque social não significa que a consciência tem grau de evolução para sustentar sua própria evolução. Ou seja, um desperto. Vou falar um pouco mais sobre a desperticidade. Então, ser renomeado, tá, como colocamos antes, pode ser mais um ônus do que uma qualidade evolutiva. Pode significar, tenho que fazer muito mais assistência do que já fiz. Tenho que limpar mais os meus próprios rastros evolutivos. Tá? Qualquer nível de dependência, pergunte a vocês, eu tenho dependência de algo, de alguém, de alguma coisa? Se a resposta for sim, olhe o quanto antes para a dependência. A dependência é um bloqueio para a evolução. Ela nos faz caminhar na subjugação, que é um caminho muito lento de mudança. Vocês todos que aqui estão têm mérito, energia, inteligência, talento sobrando para sair de qualquer modalidade de dependência ou de subjugação. Vale a pena o esforço nesse sentido. O que precisa? Querer caminhar. Não é rejeitar nada, é acolher a você. O principal acolhimento é cada um a si próprio. Se eu tenho que rejeitar algo em mim para acolher algo externo a mim, não caminho do ponto de vista da evolução. Este, para nós, é o grande diferencial. E as consciências que estão lá na frente, ponteando a evolução, não são, nem estão em enciclopédia nenhuma. Não existe mais nas enciclopédias. A sua história, no início, era escrita por qualquer um. Não sei como é a história de vocês hoje. Se vocês escrevem ou deixam os outros escreverem a própria história de vocês. Era delegado. Aí aprenderam, não, eu tenho que começar a escrever a minha história. Aí eu começo a pegar as rédeas da minha evolução. Mas no início eu escrevo ainda sem muita ética, sem muita cosmoética, porque ainda não estou me respeitando e tendo afeto. À medida que eu vou desenvolvendo isso, eu começo a ser mais ética comigo e com os demais. Eu começo a descobrir que existe uma cosmoética muito além de qualquer modalidade de dependência. É esta cosmoética que eu tenho que perseguir. Aí eu começo a escrever minha própria história com mais cosmoética. Pouco a pouco, eu vou me retirando da história, à medida que a minha cosmoética vai aumentando, que a minha interassistência aumenta, que o meu auxílio a mim e os demais também aumenta, né? Cabe a cada um se perguntar agora, quantas pessoas eu consigo assistir hoje? Quantas eu assisti hoje? Quantas vezes eu precisei ser assistido? E assim por diante. Isso vai se desenvolvendo. E chega um momento que consciências que contêm uma evolução apagaram toda a sua história. Não tem mais passos marcados nas rochas da terra. Não tem mais podoglifos, se é que podemos dizer assim. Tem um autor que
eu até gosto muito, vocês devem ter ouvido falar, Lao Tse, que ele diz assim: caminhar não é difícil. Difícil é caminhar sem pisar no chão. Exatamente essa ideia. Sem deixar mais rastros evolutivos. Esse é o grande desafio, né? Nós caminharmos e descobrirmos. Estou deixando rastro. Como é que descobrimos quando é que deixamos rastro? Toda vez que eu desrespeitar a mim mesmo, deixei rastro. Toda vez que eu desrespeitar alguém, deixei rastro. Então vejam que não é assim tão difícil. Se começarmos a trabalhar com esses aspectos, eu vou dar para vocês depois características de auto-afeto, vai facilitar bastante. Tá? A grande maioria, eu acho que até mesmo conscienciólogos, autopesquisadores da consciência, também têm ectopia afetiva. Também têm dificuldade com a afetividade. A humanidade, em geral, parece ter, né, dificuldades com a afetividade. Nós devemos evitar a condição de lobo subhumano e de lobo humano, para ser um completista. Essa frase é do professor Vieira, que eu acho muito interessante. O que eu quero destacar? Pergunte a você: você é o seu maior amigo? Sim ou não? Diversas cabecinhas fizeram assim. Você é o seu maior inimigo? É só uma questão de opção. Para que lado eu olho? Eu posso ser o meu maior amigo, mas posso ser o meu maior inimigo. Vocês entendem que isso é só uma opção? Para onde eu olho? Como é que eu me torno meu maior amigo? Justamente me acolhendo, me respeitando, me orientando e assim por diante. Me abrindo para o estudo, para a autopesquisa, tudo que eu puder, tudo que vocês têm direito, usando meus talentos. Não, a lástima, a consciência está cheia de trafores e não usar, cheia de traços fortes e não utilizar. O que você acha, colega? É frequente as pessoas chegarem aqui na escola e os trafores destacando, e a pessoa não nota que tem aqueles talentos, aquelas qualidades, e desperdiça e joga fora, às vezes por um pensamento tão pequenininho, desperdiça os seus traços fortes, que vão naturalmente atrofiando, por falta de uso, né? De desuso. Assim como o órgão atrofia, traço forte também, quando não usado, pode atrofiar, né? Então, vamos entrar aqui no que nós chamamos de contrapontologia. Tá tudo bem? Eu acho que estou falando demais. Tá ótimo. Mas olha, perguntem, tá? Vamos fazer exatamente o que nós falamos isso aqui? Não falamos. O diferencial da conquista da desperdicidade. Vamos falar um pouco mais. O que é o desperto? É a consciência que está assistindo as consciências aqui em volta. Temos um bom grupo de consciências aqui presente hoje, né? E está lúcida para este processo. Este é o nosso desafio, sermos despertos, permanente e total. Estou aqui na minha casa, onde eu estou, eu percebo que companhias eu trouxe para a escola, quem é que veio comigo, eu levo alguém junto, quem tem na minha casa, por que elas estão lá na minha casa, me acompanham, são meus amigos, querem aprender comigo, não querem aprender, não querem que eu aprenda, enfim, né? Nós é que convidamos essas consciências para a nossa psicosfera. É possível, ao ser desperto, assistir as consciências com menor efeito, menor reverberação, menor ressonância em si mesmo. Isto só acontece se ele já tiver desenvolvido junto com o seu parapsiquismo, seus sinais lúcidos, a qualidade da consciência. Quando? Pela qualificação da afetividade e da interassistência. Quanto mais vocês assistem, mais amplia a qualidade assistencial de cada um. Hoje, talvez 10, 100, 30 nos derrubam, 200, 300, depende do treino. Nós vamos ficando vacinados para assistência. Sabe uma vacina? Quanto mais você assiste, mais vacinado você fica para essa assistência.
mais imunizado você fica para a assistência. Tá? Então vale a pena. Desperticidade é isso, é reunir esta lucidez das companhias extrafísicas, o padrão de energia que elas têm. Quem chegou agora é para ser assistido. Quem chegou agora está me assistindo, me deixou super inteligente, muito mais do que eu sou, veio amparar. Nós vamos falar um pouco, né, sobre os próprios amparadores e tudo mais da escola, a ecologia da escola também. Tá? Então vamos ao contraponto. O que é um contraponto? O que é isso? Contraponto. Você tem ideia? O que é um ponto? Tem o contraponto. Tem o contraponto. Ou seja, temos os dois lados. O contraponto, a contrapontologia, nos auxilia muito, porque nós vamos fazer um estudo analógico entre o que eu já tenho, o que eu ainda não tenho e que eu preciso conquistar ou desenvolver. Por isso selecionamos o contraponto para ver onde eu estou e onde é que eu tenho que caminhar. Tá? Então, todo o estudo analógico nos auxilia muito, porque se faz essa relação. Por quê? Para justamente sair das pontas desse binário e ficar um pouco mais equilibrado, mais equitativo. Primeiro, completismo e incompletismo existencial. Todos vocês renasceram para serem completistas existenciais. O que é isso? Fazer o que planejaram antes de nascer. Todos sem exceção. Poucos são completistas. Por quê? Chamamos de complexo. Por que será? O que vocês acham? Poucos de nós somos completistas existenciais. O que é dificulta? Eu fiz curso antes de nascer, aprendi, tenho todos os talentos que eu preciso para ser um completista. Por que a gente não consegue? Onde é que a falha é maior? O que vocês acham? O que impede, dificulta esse completismo existencial? O autoafeto? Sem dúvida. E às vezes, linkado com isso, a consciência acha que evoluir é atalho, é privilégio, é queixa, é manipulação, é dor. Nada disso. E com isso, rejeita o próprio completismo. Tem tudo para ser um completista e não é. Ou não quer fazer esforço. Se não existe atalho, não existe evolução sem esforço. Ninguém vai fazer por vocês, não tem ninguém, nem amparador, nem ninguém faz por nós. O empenho, o esforço é nosso. De cada um. A velocidade também é nossa. Ou é supersônico, ou é devagar, em carro de boi. Eu ainda andei em carro de boi, não sei se alguém aqui andou. Me lembro muito bem quando criança andando em carro de boi. Né? Mas sair do ritmo do carro de boi e pegar, dá uma acelerada aí um pouco mais aí no nosso processo de evolução. Isso depende de nós mesmos. Também, né? Neste sentido. Então, para chegar ao completismo existencial, não tem como. Enquanto eu rejeito algo que falamos, não há completismo existencial. As cláusulas da programação existencial que cada um de vocês, todos vocês podem cumpri-la. Todos, sem exceção. Desde que trabalhem com assistência e com afetividade. Uma palavra que o senhor me vê aqui, quando eu estiver do lado de lá, eu vou ouvir muitas vezes autoafeto, heteroafeto. Não tem como eu chegar no heteroafeto, no mega afeto, sem o auto. Não há heteroassistência sem uma autoassistência. Não há nada fora se não houver dentro de nós primeiro, tá? Cosmoética e anticosmoética, o segundo contraponto aí, tá? Veja, nós precisamos, ver se isso fica claro, nós precisamos ser auto-imperdoadores e heteroperdoadores, mas temos que ser fraternos. Como é que eu posso ser um auto-imperdoador fraterno? Este é um paradoxo da evolução, mas é por aí. O que você acha, colega? Está assim, pensando. Não sei se é para mim ou é para... Vale para as suas. Eu havia colocado a colega aqui na frente, mas depois você responde. Sim, pode falar.
Pode falar, Cris. Pode falar, depois a colega fala. Dê a gentileza de você falar. Tipo, não deixar de perceber que tu percebeu o erro, mas você vai te perceber, não aceitar o teu erro, simplesmente deixar passar, mas ser fraterno contigo. Eu errei, mas vou consertar. Não ser conivente. Conivente. É isso que ela está trazendo. Tem a ver sim com isso, com a autoconivência. E por que somos coniventes? O que vocês acham? Por que somos coniventes com o nosso equívoco? Quase sempre, quando a consciência associa erro com algo ruim. Eu não quero, eu não gosto. Quando o erro passa a ser fonte de aprendizagem, como os livros e tantas outras que nós temos, ele perdeu a sua característica, a sua conotação negativa e passamos a gostar dos erros, e aí vamos acelerando bastante a evolução no sentido da própria cosmoética, né? O que vai acontecer? Vai chegar um ponto em termos de evolução que as ofensas vão desaparecer. Nós não seremos mais ofendidos. Nem o perdão vai ser mais necessário. Mas não houve ofensa, para que perdão? Hoje ainda nos ofendemos, ainda precisamos ser perdoados e temos às vezes dificuldade de perdoar os outros e assim por diante. Lá na frente, na autotransafetividade, isso desaparecerá. Veja como vale a pena o empenho, o esforço que a gente faz nesse sentido. Sem a autopesquisa, não tem como chegar aí nesse processo. Serenidade e ansiedade. Dentro de mim, eu estou sereno agora ou eu estou ansioso? Como é que eu percebo a minha ansiedade? E o que me leva à ansiedade? Você tem ideia disso? Temos até verbete escrito sobre este tema, dada a importância disso. O autodesafeto leva ao ansiosismo, leva ao mal feito e leva ao assodamento de ter que fazer tudo, terminei um, comecei outro, terminei uma tarefa, comecei outra, sem nem sequer parar para respirar. Isso é uma característica da ansiedade. Então avaliem vocês, não é necessário este assodamento contínuo desse corre-corre. A sociedade em geral leva para isso se não prestarmos atenção. As empresas levam para isso se não prestarmos atenção. É o momento de chegar, não quero. Vamos parar, vamos calmar, vou avaliar um passo de cada vez. Que nem diz os meus amigos espanhóis. Mica, mica. Proex, programação existencial, é pouco a pouco. Ou os amigos italianos, né? Como é que falam os italianos? Alguém fala italiano aqui? Piano, serrano, né? E assim por diante. Todos eles, todos os amparadores deixam isso muito claro. Esse respeito com o fôlego, com o ritmo de cada um é autoafeto, sem ser conivente, sem ficar em cima do muro, né? Os amparadores chineses dizem assim: tudo a seu tempo. E assim, cada um deles está na mesma tônica, na mesma ótica do que estamos aqui falando para vocês. Bem, então busquemos esta serenidade. Pacifismo, belicismo. É um contraponto da afetividade. Pense um pouquinho hoje, eu fui mais belicista ou mais pacifista? O que dominou o meu dia a dia? Cada um tem sua resposta. Pode falar se quiser. Será que está trazendo para nós que nós não podemos ser sempre pacifistas? Sim, é um desafio. Que podemos algum dia chegar lá nesse desafio, ok? Quanto mais trabalhamos por esse pacifismo, mais chegaremos no pacifismo, né? O belicismo tem um problema sério, porque é a reação, é o florete na mão, é a arma na mão antes do ataque. Mas o que a Consciência não nota é que a pedra que ela tira para cima cai na sua própria cabeça sempre. Este é o problema do belicismo.
Sempre colher. Qualquer pedra tirada, qualquer tijolo vai chegar de volta para nós. E aqueles que a gente mesmo tirou, né? Essa é a grande dificuldade do belicismo, e precisamos compreender isso para largar de vez esse aspecto da reatividade. Ou da arma na mão, como a gente diz, numa época era florete mesmo. Mas às vezes eu acho que o belicismo também são com certas atitudes, né? Que tem uma atitude que não precisa ser de... Agora não recordo nenhuma assim que eu possa explicitar. Sim. Mas tem uma característica belicista. Sim. É exatamente isso. Quando está... Uma pessoa pensa assim, belicista só com arma, com isso, brigando, mas muitas vezes é um comportamento dele. É exatamente isso que nós queremos destacar. Por existir isso, o comportamento é reativo, é reacionário. O problema é seu, não é meu. Sim. Você casou isso em mim. É esse o aspecto. Colocamos do florete da arma porque é bem visível, mas é essa característica. Se está lá no Mater Pensene, ou lá numa vida X mais antiga, mais difícil de trabalhar, mais atenção ao ato afeto e ao autoconvívio, a consciência precisa dar, porque aí ela vai ter dificuldade mais nesse sentido, né? É exatamente esse o aspecto que é se destacar, do comportamento. Porque começa no pensamento quase sempre violento. A pessoa não se dá conta que ela tem esse comportamento de agressividade maior. Não se dá conta de que desequilibrou o seu psicossoma, a sua emoção com isso. Não se dá conta da energia padrão que sai e derruba o outro com o seu comportamento, com a sua ação. E traz sofrimento depois para si mesmo. Então, essa é a importância de nós nos observarmos continuamente, observarmos esse holossoma, como é que está, né, os nossos veículos, aí, para percebermos essa dificuldade do belicismo, outra característica. Trouxemos isso porque isso é comum entre as consciências em geral, dentro ou fora da escola, então, para nós podermos avaliar. Autossuperação e autoconivência. Falamos da conivência. Qual é a relação entre a autossuperação? Alguém aqui é competitivo? Gosta de competir? Se sente bem competindo? Isso é colocado nas crianças, né? E é colocado nas crianças isso. Muito. Desde criança, desde jovem é colocado. Você tem que competir para ser o melhor. Em vez de dizer, você tem que se melhorar para se tornar melhor. Então, o parâmetro é, normalmente o parâmetro da sociedade em geral, de doutrina, seja do que for, ele é externo. O parâmetro que nós queremos trazer é o nosso, é o meu, de cada um de vocês. Né? Nesse sentido de autossuperação. Eu posso amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Sem chuva, sem dor, sem açoite, sem sofrimento. Pouco a pouco caminhando. Vocês vão ver que isso é possível. Aqui fazemos um paralelo, estamos falando muito, acho que há pelo menos uma semana na escola, no cotejo, na comparação entre autopesquisa e autoterapia. Essas duas modalidades se complementam muito e auxiliam muito no processo de evolução. Porque às vezes somente a autopesquisa fica um pouco mais difícil, porque a consciência usa todo o seu empenho, todos os seus recursos e não consegue chegar no seu nó gótico principal, que é antigo. Então, uma terapia, uma autoconsciencioterapia, como já existem instituições especializadas, ou até outra modalidade de terapia, pode ser muito útil e muito assistencial e acelerar o processo de evolução da consciência. Então, se somam, é assistencial. As instituições até têm áreas especializadas neste sentido, que são áreas de apoio às pessoas para que elas possam trabalhar com isso. Então, se somam, nos auxiliam muito aí neste sentido. Tá? Como é que eu percebo se dentro de mim tem silêncio ou tem ruído? Ruído faz barulho? Nós percebemos o ruído dentro de nós? Ouvimos o ruído? Vocês já ouviram o silêncio de vocês? Silêncio tem som? Tem. Ruído tem som? Tem.
Então, há silêncios ruidosos. Há ruídos não ouvidos, por inconsciência ou ignorância nossa. O vulcão está lá dentro, uma tsunami, e nós não estamos ouvindo nada. Mas a reverberação, a ressonância chegou em todo mundo. Mas a própria consciência não está ouvindo o seu ruído, né? Autoafeto é saber ler com isenção o nosso ruído refletindo no outro.